Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem aí. Espero que todos vocês estejam bem e que vocês estejam estudando e dando aquele gás aí que eu sei que vocês estão, né? Tenho certeza aí que, né, vocês estão trabalhando firmes e fortes aí para chegar no objetivo de vocês. A gente sabe que é um caminho duro, árduo, longo, mas lá no final podem ter certeza que vai valer muito a pena. Vocês vão ser muito recompensados aí pelo esforço de vocês. E lembre-se sempre aí que o prof aqui tá junto de vocês, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um tema aí que é um tema que ele é muito temido, né, em prova, né, porque ele é cheio de detalhe e muda as coisas aí, né? Então hoje a gente vai falar sobre módulo, né? A gente vai falar sobre módulo, definição, propriedade dos módulos, função modular, equações, inequações, ou seja, a gente vai ver bastante coisa aí, tem bastante, né, conteúdo, né, de parte teórica e também tem muito exemplo para a gente sair daqui afiadíssimo aí para a prova de vocês. Beleza? Contem comigo e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui, né? Então a gente vai falar hoje de função modular, né? Bom, então antes de a gente começar a falar, né, da função modular propriamente dita, a gente vai definir módulo, né? Então vamos definir módulo. Então, definição de módulo. É um número real x, né? Módulo de x. E o módulo a gente pode definir como valor absoluto de um número, beleza? Tá? Então, qual a definição formal aí? O módulo de um número é o próprio número, se ele for positivo. O módulo de um número é menos ele quando ele for negativo, tá? Então, por exemplo, né? Módulo de 1 como é positivo, é o próprio 1. Módulo de menos 3, como aqui ó, o menos 3 é negativo, isso aqui eu poderia reescrever assim, ó, módulo de menos 3, menos o menos 3. Ou seja, ó, quando o número é negativo, é menos ele. Quando ele é positivo, basta repeti-lo. Tranquilo? Então, beleza. Né? Então, reparem que o módulo ele sempre gera valor positivo. Só vai gerar valor negativo se for menos o módulo, né? Então, módulo de menos 1, isso dá 1. Como tem um menos na frente, vai ficar menos 1. Tranquilo? Beleza? Então, o módulo só gera valores positivos. É o valor absoluto de um número. Beleza? Bom, uma outra definição para módulo, e isso aqui é importante porque cai em prova, é que o módulo de um número é a raiz quadrada desse número elevado ao quadrado. Professor, como assim? Não entendi. Por exemplo, ó, a raiz quadrada de 9, pura e simples, ela é 3, né? Beleza. Tá. Só que esse 9, ele poderia ser escrito assim, ó. 9 é 3 ao quadrado ou menos 3 ao quadrado. Beleza? Então, reparem ó, que esse cara aqui ó, é positivo e esse aqui é negativo. Sempre está gerando valor o quê? Positivo. Né? Então, ó, 3 gera 3. Menos 3 também gera 3. Né? Então, a definição de módulo é raiz quadrada de x ao quadrado. Tranquilão? Mais ou menos, né? Então, por isso que é ou esse ou esse. Beleza? Então, guarde essa definição aqui. Módulo é raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Então, vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Ele quer o valor da expressão quando x varia entre 0 e 3, né? Então, vamos lá. Olha só que interessante aqui, né? X menos 3 ao quadrado dentro da raiz. Então, eu posso dizer que essa expressão é módulo de x menos 3. Então, dizer que isso aqui é módulo implica em duas situações. Ou dentro do módulo
é positivo, é ele mesmo, ou dentro do módulo é negativo. Beleza até aqui? Então tá, então vamos lá, né? Bom, esse cara dentro do módulo é positivo quando? Repare que dentro do módulo eu tenho uma função do primeiro grau, né? Então aqui agora a gente vai dar uma misturada nos termos. Ó, tem uma função do primeiro grau. E a gente sabe que toda função do primeiro grau ela gera de gráfico uma reta. Que no caso aqui ó, é uma reta crescente. Então se eu olhasse para o módulo, eu teria uma reta assim. Ó. A raiz aqui é o 3. Beleza? Bom, e aí, ó, daqui para frente eu só gero imagem positiva, daqui para trás eu só gero imagem negativa. Então quer dizer que para esse número aqui ser positivo, ele tem que ser maior do que 3. Ou igual a 3 pode ser também. Deixa só o maior. E para esse número aqui ser negativo, ou seja, gerar a imagem negativa, né, dentro do módulo, então quer dizer que esse cara tem que ser menor ou igual a 3. Como ele usou ali só o menor, eu vou deixar o igual para o de cima. Pode ser o igual qualquer uma das partes, tá? Então, tranquilo. Como eu estou no intervalo ó, de 0 a 3, ou seja, menor do que 3, eu vou utilizar a segunda sentença. Ó. Então, no caso aqui é 3 menos x. Letra B. Beleza? Então, ó, guardem esse lance, essa definição de módulo, né? Separem duas sentenças, utilizando a raiz e o estudo do sinal dentro do módulo, porque isso aqui é o que a gente vai carregar, né, como padrão e definição daqui para frente. Ó. Por exemplo, ó, o módulo de x é x quando x é maior que zero. Se eu olhar para o x aqui, ó, o x é uma função do primeiro grau também, né? Que é uma reta crescente. A raiz é o zero. Para cá é positivo, para cá é negativo. Então, quando x é maior do que zero, ou igual a zero, né? Eu só estou gerando imagem positiva, ou seja, os valores de x são positivos. Né? Valores dentro do módulo são positivos. Quando eu olho antes do zero, os valores dentro do módulo são negativos. Né? Por isso é menos o número, menos o valor. Foi a mesma coisa que a gente aplicou aqui. Ó. Se eu pegar o x menos 3, né, a nossa reta, ó, estudo do sinal, para frente do 3, eu estou gerando imagem positiva. Então, eu garanto que quando é maior que 3, a imagem do x menos 3 é positivo. Quando é antes do 3, quer dizer que esse cara aqui ó, é um valor negativo, é um sinal trocado. Tranquilo? Que beleza, né? Vamos lá, então. Show. Bom, então, consequências importantes aí da definição, né? Então, vamos lá. O módulo de um número é sempre positivo, né? Sempre maior do que zero para qualquer x. O módulo é nulo somente se aqui dentro for nulo, né? Produto de módulo é módulo do produto. Módulo ao quadrado é a mesma coisa que o número real ao quadrado. Aqui que é interessante guardar, a soma de módulos ela é maior ou igual ao módulo da soma. A diferença de módulos é menor ou igual à diferença modular. E essas duas definições que a gente vai carregar para inequações. Tá? Então, um módulo de um número, né, é menor ou igual a um outro número, comparando, né, dois números. Quando A é positivo. Né? Até porque se o A for negativo, o módulo é sempre maior. Né? Tá. Então, se o A é positivo e eu quero um módulo menor, por exemplo, módulo de x é menor ou igual a 3. Quando isso aqui acontece? Né? Quando o módulo, ou seja, quais são os valores para x que vai tornar isso aqui menor ou igual a 3? Então, vamos lá. Por exemplo, se o x
for 2, né, vai ser menor, não é isso? Então, quer dizer que esses valores de x, eles precisam ser menores ou, na pior hipótese, iguais a 3, né? Beleza. Aí eu venho lá, né? Como exemplo, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu colocar o menos 4, isso aqui já passa a ser maior do que 3. Então, quer dizer que esse número ele varia de 3 até o menos 3. É isso que está dizendo a definição para mim, ó. Se o módulo de um número é menor que alguém, então quer dizer que esse valor dentro do módulo está entre o negativo e o positivo. Foi isso que aconteceu, ó. O cara dentro do módulo está entre o negativo e o positivo. Agora, se for ao contrário, né? Se for maior, então, por exemplo, módulo de x maior ou igual a 2. Então, para ser maior ou igual a 2, basta que seja, né? Por exemplo, 2, 3, 4. Então, esse cara dentro do módulo basta ser maior do que esse cara. Ou, por exemplo, módulo de menos 2, de menos 3, de menos 4 também vai dar maior do que 2, né? Então, pode ser ele, só que negativo. Ou seja, menor que menos 2 e maior do que 2. É isso que está dizendo para mim, ó. Quando o módulo é maior do que o número, quer dizer que o cara dentro do módulo é menor do que o número negativo ou ele é maior do que o número positivo. Beleza? Então, guardadas as definições, vamos lá. Ó, qualquer que seja os números reais x e y, vamos ver se isso aqui é verdadeiro ou se é falso, né? Ó, se o módulo de x é menor que o módulo de y, então x é menor do que y. Isso aqui é falso, né? Como assim, né? Por exemplo, aqui, vamos supor, né? Menos 2 e menos 3. Módulo de menos 2 vai dar 2, né? Módulo de menos 3 vai dar 3. Então, essa sentença aqui é verdadeira, né? 2 é menor do que 3. Só que menos 2 e menos 3, se eu comparar o menos 2 com o menos 3, o menos 2 é maior, né? Então, o item passa a ser falso. Módulo do produto é o produto dos módulos, a gente viu na propriedade, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Módulo da soma é a soma dos módulos, falso. Isso aqui é o quê? Esse cara, ele é maior ou igual à soma dos módulos, né? Ou ao módulo da soma. Então, módulo de x vai dar x. Se tiver um negativo, quer dizer que isso aqui daria positivo, né? Então, falso também. E se o x é negativo, então o módulo de x é menor do que ele? Falso, né? Se o x é um valor negativo e o módulo só gera valor positivo, então essa sentença, para ser verdadeira, teria que ser assim, né? O módulo de x é maior que x. Então, gabarito aí, letra B. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora a gente, né, já sabe a definição de módulo, a gente já sabe, né, como é que funciona o módulo em si. Então, agora a gente vai trabalhar com a função modular. Então, a função modular é a função, né, que associa cada elemento real pelo módulo. Né? Tá aqui, ó, pelo módulo. Tá? O mais interessante aqui, o mais importante, eu quero que vocês entendam é o seguinte. Tá? Aqui é a definição modular, né, de função simples, só o x. O que a gente vai analisar em módulo, tá? Sempre o que está dentro do módulo. Então, por exemplo, aqui pode ser função do primeiro grau, função do segundo grau, logaritmo, exponencial, não importa. A gente tem que olhar o que está aqui, ó. Beleza? O que está dentro do módulo. É isso que a gente tem que analisar. E depois transportar para as propriedades, beleza? Então, vamos lá, ó. Ó, considere a função. O valor de f de menos 3. Então, aqui a gente tem um exercício que é mais de boa. Ó, f de menos 3. Então, a gente vai pegar o menos 3 e trocar no x. 1 menos 3 mais 2. 1 menos 3 mais 2 vai dar menos 1, né? Módulo de menos 1 é 1, né? Então, vai ficar assim.
E 1 menos 1, isso aqui vai dar 0, né? Então, quer dizer que o f de menos 3 é 0. Então, letra B, beleza? Ó, como é que é o gráfico, então, da função modular, né? Se o módulo só gera valor positivo, então quer dizer que, graficamente, eu só tenho imagem positiva, né? Professor, é possível ter imagem negativa? É possível, desde que, fora do módulo, eu tenha uma subtração. Aí eu vou ter valor negativo, tá? Fora isso, não tenho como gerar imagem negativa, beleza? Então, vamos lá. Bom, então graficamente, ó, o módulo só vai gerar imagem positiva. Mas como é que eu vou construir, né, esse gráfico aí, né? Como é que eu vou fazer a construção de um gráfico de uma função modular? Para fazer a construção, a gente vai utilizar a definição, tá? Então eu vou pegar esse exemplo que já está aqui pronto e mostrar como é que a gente chega nesse gráfico. Então, a função aqui, ó, é o módulo de x, né? Então, aqui é um módulo de x. Então, só que a gente sabe que o módulo de x, por definição, ele é assim, né? Ele é o próprio x se o x for positivo, ou ele é menos x se o x for negativo. Beleza? Então, ó, primeiro passo para poder montar a função, montar o gráfico, é descobrir a raiz da função. Ou seja, o cara que está aqui, ó, qual é a raiz da função dentro do módulo? Porque o módulo é uma função composta, se a gente parar para pensar, né? Então, qual é a raiz da função que está dentro do módulo? Então, no caso aqui, a raiz da função é o 0. Beleza? Então, show. Segundo, analisar como é que seria o gráfico da função dentro do módulo. Então, da função dentro do módulo, graficamente, seria assim, né? Beleza? É uma reta, né? É uma função linear. Tá. Aí, nessa função linear, ó, agora o que a gente vai estudar? Essa função linear, ela está desmembrada em duas partes. A primeira parte é quando eu olho à direita do zero. E ao olhar à direita do zero, eu tenho a função linear x, ou seja, é uma reta crescente assim. E ao olhar à esquerda do zero, eu tenho a função menos x, ou seja, ela é decrescente. Beleza, reparem que as duas semirretas se encontram onde? Na raiz da função. Tranquilo? Outro detalhe importante, né? É que se eu olhasse só para o x sem separar, o original dela é uma reta que é assim, né? Ó. Aí, essa parte negativa, como é módulo, ela não existe. Então, ela vai ser rebatida para o lado de cima. Tá? Então, esse eixo x passou a ser um eixo de simetria. Então, tudo que está para baixo, a gente vira para cima. O ideal aqui é o seguinte, tá? Não se esqueçam. Peguem um módulo, desmembrem. Encontre a raiz do cara dentro do módulo e estude o sinal. Para onde é positivo, para onde é negativo. Beleza? Vamos lá? Então, mesma coisa, a gente vai olhar aqui para a parábola. Ó. Vamos chegar nisso daqui, né? Do nosso desenho. Então, módulo, já até fez aqui para mim. Ó. X ao quadrado menos 4. Aliás, aqui não é 0, aqui não é 0. Isso aqui está errado. Vamos lá. Ó, x ao quadrado menos 4 é igual a 0. X ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos 2. Então, vamos encontrar as raízes aqui. Ó. Então, a gente encontrou as raízes do cara que está dentro do módulo. Beleza? Bom, e aí eu tenho o seguinte. Ó. Se eu fosse fazer o gráfico normalmente, estudar o sinal, né? Então, aqui está o menos 2, aqui está o 2.
Beleza. Então, x ao quadrado, parábola para cima, né? Então, seria assim. Aí eu tenho aqui, ó, mais, menos e mais. Beleza? Então, significa o seguinte, ó. Quando eu tenho a própria expressão x ao quadrado menos 4, isso aqui, né, só vai gerar valores positivos se for um x maior que 2 ou um x menor que menos 2. Então, aqui, ó, a primeira expressão é se x é menor ou igual a menos 2 ou se x é maior ou igual a 2. E no segundo caso, né, ele vai gerar valores negativos aqui dentro do módulo se estiver entre menos 2 e 2. Ou seja, valor negativo é trocar o sinal de tudo, né? Então, será menos x ao quadrado mais 4 se o x estiver entre 2 e menos 2. Beleza. Então, sabendo disso, né, essa parte negativa, como está em módulo, ela vai ser rebatida aqui para cima. Então, por isso que graficamente eu tenho isso daqui, ó. Deixa eu trocar a cor. Ó, antes do 2, do menos 2, né? Valor positivo, ok. Entre menos 2 e 2 seria negativo, só que aí eu rebato. E do 2 para frente, continua positivo. Beleza? Então, repare o seguinte, ó, se eu trocar aqui por 0, vai bater aqui no 4 certinho. Ó. Tá? Então, esse lance de rebater, né? Rebater o que estava negativo para a parte positiva, ele é decorrente da definição de módulo, né? Menos o número. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho. Considere a função f de R em R, cuja representação gráfica se encontra na figura abaixo. Nessas condições, a função g também é reais, definida por g é módulo de f. Então, aqui está o f, eu quero o g, que é o módulo disso. Aí ele quer saber qual é o gráfico, né? Ó, então, vamos lá. Se eu quero o módulo desse cara, quer dizer o quê? Que essa parte aqui, ó, negativa, ela terá que ser o quê? Rebatida para a parte positiva. Ela terá que fazer isso aqui, ó. Se passa aqui no 1, menos 1, tem que passar no 1 lá em cima, ó. Então, tem que ter o mesmo formato, só que para cima, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver qual que atende a gente nesse caso aí. Então, a única que atende a gente está aqui, né? Letra A. Beleza? Mais uma, ó. Considere a função real, que também pode ser representada pelo gráfico abaixo. Então, assinale a alternativa correta. Antes de mais nada, né? Vamos aproveitar aqui como exercício. O gráfico está pronto. Agora a gente vai aprender a chegar nesse gráfico, tá? Então, vamos lá. Módulo de x menos 4. Então, se eu pegar a raiz da função aqui, é o 4, né? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, se isso é uma função do primeiro grau, eu tenho a seguinte situação. Vai ser a própria função. Se o x for maior ou igual à raiz, e número negativo, se o x for menor do que a raiz, né? Ó. Esquecendo o módulo, seria assim. A função aqui é o 4. Para cá, positivo. Para cá, negativo, né? Ou seja, troca o sinal. Beleza. Então, aqui está a minha função modular. E aí, graficamente, né? Como é que ficaria isso? A raiz aqui é o 4. À direita do 4, eu tenho essa reta, que é crescente.
À esquerda do 4, eu tenho essa reta que é decrescente. Repare que essa reta decrescente, ó, o coeficiente linear é 4. Então, passa aqui no 4. É justamente o que está aqui. Então, é assim que a gente chega no gráfico da função. Beleza? Bom, aí ele quer saber qual que é a correta aqui, né? Tá. O f de menos 1 vai dar menos 5? Nem merece nosso respeito, né? Módulo tem que dar valor positivo. Então, f de menos 3. Vamos calcular aqui, ó. F de menos 3. Menos 3 menos 4. Isso dá menos 7. Então, f de menos 3 é 7. E o f de 3, né? É 3 menos 4. Então, f de 3 dá 1. Então, 7 mais 1 dá 8. F de menos 2. Vamos lá. F de menos 2. Menos 2 menos 4. Então, isso vai dar módulo de menos 6. F de menos 2, isso dá 6. F de 10 é 10 menos 4, né? Então, 10 menos 4 também dá 6. Logo, o f de menos 2 é igual ao f de 10, né? Então, gabarito, letra C. Beleza? Maravilha, né? Então, vamos fazer aqui mais um exemplo. Ó, assinale a única função entre as opções a seguir que pode estar representada no gráfico, né, abaixo. Beleza, vamos lá então. Então, a gente tem um gráfico e ele quer saber qual função dessa daqui gerou esse gráfico, né? Ou pode ter gerado esse gráfico. Então, vamos lá. Se passa aqui na origem, né? Quer dizer que quando o x é 0, o y também é 0. Então, a gente vai trocar tudo aqui por 0. Para ver o que acontece. Então, vai ficar módulo de menos 1, e aí 1 menos 1 vai dar 0, ok. Aqui também vai dar ok. 0 menos 1 vai dar menos 1. Só que módulo de menos 1 é 1, né? 1 mais 1, 2. Então, esse aqui está fora. Esse aqui também está fora. E aqui, né? Ó, módulo de menos 1 mais módulo de 1. 1 mais 1, 2. Então, esse aqui também está fora. Então, sobrou a letra A e a letra B, né? Para a gente verificar aí. Beleza. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos trocar esse valor aqui, ó. Quando o x é 1, tem que dar 1. Então, vamos ver aqui se vai acontecer isso, né? 1 e 1. Então, 1, 1 menos 1. 1 menos 0, deu 1. Ok. 1 menos 1 mais 1. 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui vai dar menos 1. Azedou, né? Então, deu ruim. Então, logo, meu gráfico é a letra A. Beleza? Bom, já sei que meu gráfico é a da função aí, representada pela letra A. Agora, o que a gente vai fazer aqui, né? Como exercício? A gente vai pegar essa função e vai tentar desenhar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a gente tem a seguinte situação. A gente sabe que o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1, se x é maior ou igual a 1, né? Porque a raiz é 1, ou sinal trocado, se ele for menor do que 1. Beleza? Só que tem um detalhe aqui, né? Importante para a gente. Eu tenho 1 subtraindo esse módulo, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar esse 1 e subtrair o módulo, ou seja, 1 menos módulo de x menos 1, a gente vai fazer 1 menos a expressão e 1 menos a expressão.
Beleza? Tá? Então, a gente está substituindo aí no módulo. Tranquilo? Show. Maravilha, né? Então, tá. Bom, e aí vai ficar assim, né? 1 menos módulo de x menos 1 é a mesma coisa que menos x mais 2, se eu olhar para depois do 1, e x, se eu olhar para antes do 1. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Aqui está 1, que é o meu x. Então, quando o x é 1, o y também é 1, ó, substituindo. Então, vai ficar assim. Quando eu olho para a direita do 1, né? Quando o x é maior que 1, a reta é decrescente. Então, ela faz isso. Quando eu olho para a direita do 1, a reta ela é crescente. Ó. É o x, ainda passa na origem. Que beleza. Então, a gente construiu o gráfico da função aí. Ficou do mesmo jeito. Tranquilo? Beleza? Maravilha, né? Bom, então com isso, a gente vai encerrar aqui o nossa parte inicial de módulo de função modular. Espero que vocês tenham compreendido a definição, entendido aí como é que a gente constrói gráfico, né? Separando a definição em expressões, né? De acordo com a raiz. E se liguem aí que tem muita coisa boa para vir pela frente aí, né? Guarde essas definições que a gente vai aplicar bastante daqui a pouco, beleza? Então é isso, né? Bom estudo para vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu!